Rausch. Saudações àqueles que estão aí do outro lado me assistindo. Sou Alexandre Santos, ou Inumushu. Esse é meu Instagram, para quem quiser acessar, há mais conteúdos lá. Eu vim falar brevemente sobre as 3 verdades que ancoram a existência da condição humana. Nesse vídeo, não tenho o intuito de aprofundar em cada uma delas, senão, por enquanto, ainda que bastante superficialmente, desejo somente expressar suas respectivas existências. Meu objetivo é falar que nossa vida, ou a maneira como a compreendemos, ou dizendo de outro jeito, a maneira como entendemos o que o mundo é o resultado da inter-relação entre essas 3 verdades. Quero dizer que a realidade cotidiana de cada ser humano na Terra é dada pela construção significativa do imbricamento dessas 3 verdades. As 3 verdades são a verdade social, a verdade espiritual e a verdade interior. Tenho utilizado a denominação verdade, mas a taxonomia dos seus conceitos compreende também serem chamadas de leis, o mundo e a maneira como cada um compreende as coisas, ou simplesmente realidades ou o real. E também é possível diversas outras nomenclaturas. A primeira dessas 3 verdades que vou abordar é a verdade social, também conhecida como verdade dos homens, mundo social, mundo dos homens, dentre outras denominações. Esta verdade carrega e distribui construções teóricas, isto é, conhecimentos e conceitos sobre o que o sujeito deve ser e sobre como ele deve se comportar para que seja pertencente a um grupo social. Na linguagem do senso comum, podemos traduzi-la como sendo os conjuntos de padrões sociais que identificam uma determinada sociedade. Estes padrões servem para criar um senso comum de realidade, de maneira que as várias subjetividades possam conviver tendo uma significação ou realidade comum, a partir da qual poderão fazer trocas e se interrelacionar. Sem essa base comum compartilhada, não seria possível 2 ou mais pessoas conviverem e se relacionarem. Estes conhecimentos e conceitos, de que falei agora há pouco, constituem a base de definições para que o sujeito produza sua verdade. Esta verdade, quando colocada em sentido lógico e em imagens para si, compreende sua realidade cotidiana. O sujeito só será reconhecido como sujeito se seu posicionamento no meio social estiver coerente com os conhecimentos e conceitos sociais dominantes. Por isso é que se pode falar que as leis sociais fornecem os intervalos mínimos, ou dito de outra maneira, a coerência mínima para um formato de realidade, dentro do qual o sujeito deve estar enquadrado se deseja habitar determinado meio social. Neste sentido, Berg e Luckmann consideram a realidade social como sendo uma ordem de objetos cujo conjunto define como as coisas são feitas, como as coisas são, assim que tudo funciona, é assim que o mundo é assim que as pessoas são. Aqui está retratada a característica de objetivação da realidade ou ordem social. Quando menciono realidade social, refiro-me a leis sociais, a processos de produção de normas de comportamento que orientam uma atividade social. Esta orientação acontece porque saberes e conhecimentos específicos são difundidos ao invés de outros tipos de saberes e conhecimentos. Portanto, há uma determinação exclusiva de saberes e conhecimentos. Esta orientação consiste na condição de inteligibilidade específica que faz com que seja criado no sujeito maneiras de ver, maneiras de fazer, maneiras de crer e maneiras de acreditar, todas comuns entre os vários membros de uma sociedade. Tem-se aí um efeito de ordenação da realidade que produz concordâncias nas subjetividades. Isso significa, compreendendo de outra maneira, que produz sensos e consensos.
Este caráter de aspecto comum é que faz a realidade social ser possível de ser vivida por um grupo de pessoas. O fato de ser específica é que torna possível a um grupo de pessoas compreender as coisas que acontecem ao seu redor de maneira semelhante entre elas, bem como ter interpretações semelhantes sobre a ocorrência das coisas. É isso que permite a verdade interior possuir uma base comum. É isso que permite a comunicação. É isso que não permite as subjetividades serem completamente diferentes entre os sujeitos. Um dos aspectos que conserva esta característica é o fato de que, antes de um sujeito nascer, já existiam procedimentos, comportamentos, significados, valores, conceitos, teorias, explicações, definições, dentre inúmeros outros, que já estruturavam a ordem social. Ao longo de sua socialização, o sujeito foi aprendendo esse conjunto de elementos definidores para constituir significativamente o que considera sendo sua realidade subjetiva. Com base em Clifford Geertz, a realidade social é um conjunto de estruturas de significados socialmente estabelecidos que estão localizadas na mente e no coração dos homens. Temos na realidade social, portanto, explicações e justificativas que são subjetivamente reconhecidas e utilizadas por um grupo de pessoas. Ou seja, os processos cognoscitivos de vários indivíduos de uma mesma realidade social produzem compreensões e interpretações semelhantes sobre a realidade social que compartilham. O escopo limitado e o conteúdo específico dos conceitos e saberes que circulam em um meio social e que, portanto, significam este meio, é o fator preponderante para se formar um sentido de mundo social plausível às pessoas que nele habitam. A realidade social é ancorada no centro emocional, porque a realidade social é construída, isto é, estruturada, como resposta para satisfazer a desejos e necessidades imanentes nas relações de poder que estruturam qualquer realidade social. Por se tratar de uma realidade forjada a partir da satisfação de necessidades e desejos dos homens, consiste, pois, em ilusões. A verdade espiritual também é conhecida como sendo a verdade de Deus. Ela contém tudo aquilo que o sujeito precisa ser e fazer para cumprir seu grande objetivo no plano da forma física, que é evoluir o espírito. A verdade espiritual explica o funcionamento do mundo através das lógicas do espírito. Como a condição humana nasce na condição inferior da matéria, a verdade espiritual consiste nos saberes que o ser humano deve aprender para transcender a matéria e viver de acordo com as lógicas do espírito. É o que podemos chamar de leis de Deus. Estas leis contemplam o funcionamento real de todo o universo, localizando o plano terrestre como parte do todo universal, e também localizando o ser humano enquanto condição de existência do todo. O caminho espiritual compreende conjuntos de conhecimentos e saberes para o ser humano compreender a si mesmo enquanto nada em relação ao todo, mas também enquanto elemento fundamental para a constituição do todo. Estes saberes e conhecimentos apresentam uma lógica específica da concepção da vida e abordam a resposta sobre qual o objetivo de encarnarmos. Compreender a verdade espiritual implica em direcionar nossas práticas segundo os fundamentos das leis espirituais e não mais sermos orientados pelas leis dos homens e sua lógica material. A verdade espiritual compreende as formas de cada existência de vida que habita o universo. Eis aí rastros do princípio da universalidade e daquilo que o ser humano compreende como Deus Uno.
Esta compreensão passa pelo entendimento do amor enquanto profunda conexão entre todas as manifestações de vida. O princípio da existência dessa conexão forma o todo, e seu entendimento é a consciência cósmica. A verdade espiritual representa o centro instintivo. A verdade interior, verdade individual ou a verdade subjetiva consiste na compreensão que eu tenho sobre o mundo diante os conjuntos de conhecimentos e saberes a que sou submetido, tanto da verdade social quanto da verdade espiritual. O mundo é um entendimento construído no interior do sujeito. A verdade interior é o resultado sólido dos significados que uma pessoa dá ao mundo. Portanto, não passa de uma interpretação. Por isso pode-se afirmar que o mundo é um sentido semiótico. Contudo, a interpretação que uma pessoa tem do mundo é entendida por ela como sendo natural e a realidade por excelência. Por causa disso, as pessoas tendem a achar que todo mundo na face da Terra compreende o mundo da mesma maneira. Contudo, interpretações, sentidos, entendimentos e significados são completamente subjetivos. A subjetividade é própria de cada sujeito. Não há duas subjetividades iguais no mundo. Assim como a subjetividade é própria de cada um, interpretações, sentidos, entendimentos e significados também o são. Ou seja, a maneira como cada pessoa compreende a realidade é única e exclusiva dela. O mundo, portanto, é apenas uma compreensão que um sujeito possui dele, e nenhum sujeito compreende, entende ou interpreta o mundo da mesma maneira que o outro sujeito. Se o mundo consiste em um conteúdo semiótico, que tenho dele, único e exclusivo meu, então a verdade através da qual defino o mundo é uma verdade somente minha, pois está associada à minha subjetividade. Como qualquer outra pessoa o compreende de maneira diferente da minha, a minha verdade não é uma verdade completa ao outro. Se não é uma verdade completa, logo não é uma verdade, se eu estiver tomando o outro como referência da minha verdade. Isso significa que para o outro, o meu mundo é uma maneira de mentira, assim como o mundo do outro, por ser diferente e distorcido do meu, é uma espécie de mentira para mim. Mas o que eu entendo que o mundo é, assim como o que eu sou neste mundo, é a verdade soberana, absoluta para mim, por causa da fé e da certeza que eu tenho nela. Essa compreensão sobre a verdade do mundo está submetida à lógica racional. Isso significa que as maneiras de compreender o mundo e de colocá-lo em imagens para sua existência material obedecem a operações lógicas que onde predominam conceitos causais. Isso significa realizar imageticamente o mundo dentro de uma perspectiva linear e temporal, onde passado, presente e futuro são utilizados para a captação cognoscitiva do funcionamento do mundo, bem como de suas operações fundamentais. Isso implica na disposição lógica das coisas que compõem o mundo exclusivo de cada um, segundo sequências erguidas por consequências determinísticas. A primazia material da lógica racional é que ancora as experiências significativas que cada um tem. Dessa perspectiva interpretativa de leis causais, cada sujeito ergue sua verdade de mundo, isto é, seu entendimento, interpretação ou significado que define seu mundo. Uma interpretação só ganha entendimento de verdadeira se for concebida como fato material.
Uma maneira que o cérebro achou para materializar o mundo e dar esse teor de verdadeiro ao seu entendimento foi colocar o mundo em imagens. Isso arremete o sujeito significante ao processo de representação, processo no qual interpretar, compreender ou significar implica em colocar interpretações, compreensões e significados em imagens que dão sentido às manifestações que temos do mundo. Este processo acontece dentro das experiências que o sujeito tem ao viver no mundo. Ao vivenciar e experienciar o mundo, o sujeito constrói em sua lógica racional uma realização performática do mundo, que obtém a partir das imagens que se erguem em seu pensamento. Toda e qualquer experiência experimentada por um sujeito é colocada em imagens que obedecem às suas leis lógicas internas. Essas imagens são apropriações imaginárias que um sujeito tem sobre aquilo que acontece ao seu redor. Essas imagens consistem na prova material que faz a existência do mundo dentro da cabeça de um sujeito. Estas provas são justificadas pelas significações. Portanto, possuem o universo simbólico como arcabouço utilizado pelo sujeito para estruturar as interpretações, compreensões, sentidos e, por conseguinte, as representações que dizem para o sujeito o que o mundo é. Se estou falando que ao experimentar o mundo físico, o sujeito constrói sentidos específicos para as coisas e para o formato geral de sua experiência, e que esse formato final da experiência emitida ao cérebro é colocado em imagens, portanto, o mundo não passa de imagens que construímos de maneira coerente com a verdade social que habitamos. Temos, pois, que tudo é um processo mental. Tudo acontece no pensamento. Todas as experiências de sujeito, todo o mundo que eu acredito existir, não é mais do que fruto do meu pensamento. É no meu pensamento que as representações são colocadas em imagens. É no meu pensamento que toda a minha experiência enquanto sujeito acontece. É somente no meu pensamento que existe toda a verdade que tenho sobre o mundo, sobre as pessoas que nele habitam e sobre mim mesmo. Ou seja, tudo que temos sobre o mundo são miragens e aparências. O campo da verdade social compreende performances sociais determinadas, que são impressas por normas de condutas. Em outras palavras, implicam na especificação daquilo que eu devo ser e daquilo que eu devo fazer para ter minha existência social reconhecida nos grupos sociais que eu participo. Para que isso aconteça, eu devo ter pensamentos e, por conseguinte, práticas coerentes com os significados socialmente existentes. Toda e qualquer realidade social funciona a partir da construção de bases comuns de significados para que várias pessoas e diferentes sujeitos tenham acesso à realidade social de maneira que possam estabelecer relações e, assim, exercer o seu caráter social. Toda e qualquer realidade social é composta de regimes de verdades, domínios de objetos, campos de existência, campos de exclusão, rol de elementos imagéticos, arcabouços de argumentos simbólicos e etc. A questão que aqui vou tratar é sobre o conteúdo da verdade que atualmente temos instalada, ao mesmo tempo que vou explicitar aqui um pouco das implicações desses conteúdos. Vou demonstrar rasamente como funciona uma verdade social. Desejo que, com isso, entendam que se trocássemos o conteúdo, a lógica de construção da verdade permaneceria a mesma. Só seria deposto o conteúdo, e outro conteúdo entraria em seu lugar. Mas o comportamento estruturante continuaria o mesmo. Seria consequência das significações fornecidas
pelos conhecimentos e saberes transmitidos. O que mudaria seriam os tipos de conhecimento e os tipos de saberes. Isso por si só faria mudar os significados e o formato final da realidade. Teríamos, pois, outro mundo, mas a estrutura de funcionamento continuaria a mesma. Um primeiro aspecto que deve ser observado é sobre os vários níveis das verdades sociais. Elas estão dispostas do nível macro ao nível micro, em termos de leis sociais. Temos no nível mais macro delas as verdades globais. Neste aspecto, posso citar, para fins didáticos, as verdades do capitalismo, as verdades do patriarcado e, por exemplo, as verdades do positivismo da ciência. Daí, teríamos, como consequência, conceitos, conhecimentos e saberes sociais globais sobre o direito de propriedade, sobre a exclusividade de acesso, sobre consumo e sobre a estruturação da economia. Devemos entender a economia como algo mais amplo. Isso implica incluir lógicas de maximização e de otimização de recursos, lógicas de produção industrial e fabril, lógicas de produção em massa, lógicas de expropriação de lucros, lógicas de elevação exponencial dos ganhos, conceitos de meritocracia, funções de hierarquia de trabalho e etc. Para que eu consiga entender isso que está sendo dito neste momento, previamente eu já preciso ter no meu pensamento a compreensão que me é dada pelos conhecimentos e saberes sociais sobre o que é escassez e suas terríveis e mortais consequências. Afinal, o conceito de escassez fundamenta toda a perspectiva dos conceitos sobre economia. Eu já tenho no meu pensamento, por exemplo, os conceitos do patriarcado. Eu já compreendo o domínio do homem, bem como todas as suas consequências desastrosas decorrentes disso. Eu compreendo o machismo, por exemplo, desde a infância. Aprendi dentro de casa e foi só depois que eu aprendi o que ele era que eu pude começar a praticá-lo. Antes de eu saber o que ele era, eu nem sequer tinha pensado na possibilidade de sua existência, mas tão logo eu o conheci, ele começou a existir para mim. Só existe para nós aquilo que conhecemos e sabemos. Se não conhecemos ou não sabemos, logo, não existe para nós. As verdades sociais globais compreendem ainda as ideias sobre a primazia das ciências naturais sobre as ciências sociais, o que faz imperar em mim uma lógica material sobre a compreensão da vida e do mundo. O fato empírico como base verdadeira do conhecimento me impele a ter que ver para crer, ou seja, possuo toda uma crença na objetividade e na prova material das coisas para poder provar sua existência, que aprendi com a excelência dos cientistas. Daí me veio também a ideia das leis causais e do domínio sobre os fatos, regida pelo conceito de função matemática. A partir disso, comecei a querer controlar tudo, principalmente o futuro. Aprendi que o futuro é consequência do presente e que o passado é causa do presente. Portanto, aprendi um elo de ligação direta entre o passado e o futuro. Aprendi que eu preciso ficar cutucando o passado para poder controlar o futuro. E assim, passei a olhar somente para o futuro e para o passado. Me esqueci do presente. Toda essa objetividade da ciência, com sua explícita afirmação da mentira metafísica, me fez ter fé na matéria. Como o mundo espiritual não é objetivo, não obedece a leis causais e, tampouco, está suscetível à verificação e refutação, como a ciência tanto nos cobra, parei de acreditar nesse abstrato e completamente marginal conceito. Entendi que espírito não existe, afinal, é a ciência quem manda na existência das coisas do mundo, não é mesmo? Vou aqui abrir um parênteses.
Coloquei na apresentação agora uma figura de um fantasma e uma figura da representação do Espírito Santo para poder falar do Espírito. Isso aconteceu porque, quando digitei o termo de busca Espírito nos bancos de dados de imagens, apareceram ou fantasmas ou representações do Espírito Santo. Percebam que um banco de imagens retrata conceitos sociais que são amplamente difundidos em uma sociedade. As representações que neles aparecem revelam um senso comum sobre as coisas e sobre o mundo. Aparecer essas duas imagens para representar o termo de busca espírito é rastro de como o espírito é negligenciado em nossa sociedade. É prova de que ele não existe, é considerado fantasma ou algo ligado às religiões. Não possui outra possibilidade de existência para o social. Observem que nem foi considerado o espírito do homem. Isso é vestígio da perspectiva de inexistência do espírito. Esse acontecimento ilustra o que a associação entre a difusão do conhecimento da ciência com a transmissão dos conhecimentos da religião faz com o sujeito e com o social. Bom, vamos retomar. Com fé na ciência, meu pensamento se tornou de lógica linear. Então passei a entender o mundo como um lugar de dualidades, de dicotomias, de conflitos, de generalizações, de médias, onde a lógica material impera em detrimento de qualquer outra coisa que esteja fora dessa lógica. Olhem agora para o vídeo. Observem com calma a confusa imagem que está agora diante de vocês. Percebam que esta imagem é uma representação do conjunto de conhecimentos e saberes que estão em nossa mente. Nosso pensamento é composto de toda essa parafernália que está diante dos seus olhos. Imaginem agora que isso é um minúsculo fragmento da verdade aqui minimamente expressada. E aí poderão ter uma pequena noção dos conteúdos e da confusão que é nossa mente. Essa imagem é simbólica para nós. A partir dela, podemos imaginar por que nossa sociedade anda tão doente. É muita confusão de conceitos a serem seguidos para sermos um ser social. Conceitos estes que limitam completamente nossa capacidade de ser. Não apenas porque eles consideram espírito, mas também porque nos faz crer em lógicas específicas que atendem a desejos específicos, desejos estes de pequenos grupos sociais que dominam toda a cadeia alimentar. Quer dizer, cadeia produtiva. Eu quis dizer cadeia produtiva. Grupos sociais que dominam toda a cadeia produtiva mundial. É claro que não foi um erro eu me referir sobre a cadeia alimentar. Eu só quis dar a entender que menos de 10% da população do planeta vive às custas de predar, sugar e explorar os outros mais de 90% da população. Portanto, esses menos de 10% são o topo da cadeia alimentar. São predadores topo da cadeia alimentar. Podemos até aqui perceber alguns conceitos sobre o mundo, sobre o que ele é, e sobre como o ser humano deve funcionar no mundo. Com base em Michel Foucault, temos aí todo um regime de verdade, campos de existência e domínios de objeto que definem o que é o mundo. A estruturação dos campos de existência exige a estruturação dos campos de exclusão. Os campos de exclusão vão definir e explicar tudo aquilo que não pode e não deve ser feito, ou que não se pode e não se deve ser. Assim é criado os sentidos, as imagens e os significados comuns sobre o que é o mundo. Daí Berg e Luckmann, 1985, na página 38, afirmarem que, abre aspas, apreendo a realidade da vida diária como uma realidade ordenada. Seus fenômenos acham-se previamente dispostos em padrões que parecem ser independentes da apreensão que deles tenho, e que se impõe à minha apreensão. Fecha aspas. E na página 41, temos um complemento para esse entendimento.
abre aspas, não requer maior verificação, que se estenda além de sua simples presença. Está simplesmente aí, como faticidade evidente por si mesma e compulsória. Sei que é real. Embora seja capaz de empenhar-me em dúvida a respeito da realidade dela, sou obrigado a suspender essa dúvida ao existir rotineiramente na vida cotidiana. Fecha aspas. Mas esta realidade naturalizada é somente uma verdade sobre o que é o mundo. Tudo bem, uma verdade tão forte que assume caráter de natural. No entanto, continua sendo somente uma verdade, que foi construída pelo próprio ser humano, ou pelos grupos que existiam antes de mim. E eu contribuo para a sua perpetuação no tempo ao praticar e assumir como sendo meus os conceitos sociais. Para que essa verdade fosse construída, inúmeras outras possibilidades de verdades precisaram cair no campo da exclusão. Assim, ela foi erguida como sendo a verdade natural, a verdade por excelência do mundo social global. Hoje, o seu caráter de compartilhamento social é que define seu teor de verdade, assim como a impossibilidade de qualquer outra opção do mundo. Outra opção diferente dessa, por causa da dualidade e da concepção de conflito da filosofia da ciência, seria considerada mentira e impossível de existir. Voltamos, pois, aos tais campos de exclusão. Campo de existência e campo de exclusão, aproveitando aqui a referência à epistemologia da ciência, são códigos binários duais e conflituosos, cujo funcionamento é bastante estratégico para a produção da verdade. Utilizando uma linguagem mais técnica, temos um aspecto ontológico sobre o ser humano e também todo um aspecto epistemológico a partir do qual ele deve compreender o que é a realidade. Saindo do âmbito global, podemos ir para o nível, por exemplo, da verdade social ocidental, que ainda estaria dentro da verdade global. Embora ainda adequada aos conceitos do capitalismo, do patriarcado, da economia e etc., percebemos divisões bem nítidas entre elas, por exemplo, sobre a maneira como tratam e compreendem a espiritualidade. Dentro do jeito de ser e de compreender o mundo segundo a verdade global e ocidental, temos a verdade social localizada no território latino-americano. Dentro dela, temos a realidade sul-americana, com toda a sua presença de colonização escravocrata vinda da Península Ibérica, e também a onipresente relação de dominação norte-americana. Chegando ao nível da verdade social brasileira, temos toda uma lógica social escravocrata, exploratória e de dominação, onde a corrupção é institucionalizada e aceita como realidade social. Temos um Estado regulador intervencionista, que controla tudo em seu benefício próprio, assim como os senhores da Casa Grande o faziam na época da escravidão. Será que saímos mesmo da escravidão ou estamos vivendo ela só de uma maneira repaginada? Caminhando aos níveis mais micro, vamos acrescentando aí as verdades sociais de ser mineiro, por exemplo, de ser cidadão da cidade de Florestal, que é diferente da verdade social de Belo Horizonte. E ainda estamos sob influência das verdades dos grupos sociais localizados regionalmente, até que finalmente chegamos às verdades das nossas famílias, seja aquela que nascemos ou aquela que constituímos. Devo dizer que um nível mais macro de verdade tem sempre mais densidade de teor de verdade do que níveis mais micro, estando estes sempre submetidos às verdades mais macros. Tendo Michel Foucault como referência novamente, compreendo que as verdades sociais consistem em significados socialmente estabelecidos, que são distribuídos aos membros da sociedade através dos discursos da verdade. A verdade não passa de uma orientação imagética sustentada pelas justificações simbólicas que confirmam seus significados. É por isso
que se trata de um conteúdo semiótico. É por isso que podemos dizer, então, que a verdade é um conteúdo semiótico. Essas justificações acontecem por causa dos saberes e conhecimentos que são transmitidos pelos discursos da verdade. Saberes e conhecimentos estes que criam os significados da verdade. Ou seja, a verdade nada mais é do que um conceito, uma interpretação ou um sentido ou um significado que eu tenho sobre o que é o mundo. Isso acontece porque estou submetido a conceitos e saberes que criam no meu pensamento regimes de verdade e campos de existência. Os conhecimentos e saberes que não são coerentes com a minha verdade acabam sendo colocados no campo da exclusão. Eu os negligencio para sustentar a minha verdade. Se eu os levar em conta e os colocar no campo de existência, vou acabar rompendo com a verdade que tenho sobre o mundo. Utilizar os conceitos do campo de exclusão para definir minha realidade me traz um grande transtorno psicológico, o que implica em sentir muita dor. Primeiro, isso vai me custar a marginalização e o conceito de louco no meio social, ou seja, eu perco minha possibilidade de ser um ser social. Segundo, fui socializado na ciência positivista. Por causa disso, eu penso sempre em forma de dualidade. Pela lógica binária, a verdade é a existência, o bom, a vida, o céu. Romper a verdade ou compreender uma realidade fora dela significa, pois, estar na inexistência, no ruim, na morte, no inferno. Claro que eu não quero ir para o inferno, nem quero ser considerado uma pessoa ruim ou marginal. Portanto, tenho que sustentar minha verdade de maneira que ela seja coerente com a verdade social para que eu não vá para o inferno. Estou me valendo aqui também de uma analogia significante do inferno com as tradições espirituais que tenho estudado e com o processo terapêutico com o qual trabalho. Para sustentar os regimes de verdade e tão logo a verdade do mundo, é necessário também uma série de elementos, tais como, por exemplo, campos de objetos, onde haverão domínios de objetos e o velho jogo de campo de existência e de campo de exclusão, neste caso agora relacionado especificamente aos objetos existentes. Precisamos também de rol de elementos imagéticos, onde está disponível elementos significantes que confirmam a verdade. Existe uma série distribuída de várias opções deles, dentro dos quais eu devo escolher aqueles para compor os elementos simbólicos que me permitirão colocar a minha verdade em imagens. Outros elementos fora deste campo de significação, por oposição binária, são considerados inexistentes, mentiras, coisas do mal ou artefatos do diabo. Eis que voltamos aos campos de exclusão novamente, só que agora específicos às imagens sobre o mundo. Também é importante compreender os argumentos simbólicos, pois eles emitem todo o significado que estrutura a existência da verdade, seja a minha verdade interior, seja a verdade social, seja a verdade espiritual. Eles também podem operar a derrocada da verdade, se seus significados forem contra a verdade dominante. Desta maneira, são muito bem guardados no campo de existência e muito bem protegidos são os campos de exclusão. Esta proteção está suscetível ao mais terrível e avassalador ataque mortal no caso de alguma tentativa de violação. Como temos uma vivência estritamente material, há toda uma produção de consensos de materialidade, que trata do conceito compartilhado sobre a estrutura do mundo. Isso consiste na estrutura material, de acordo com a atual composição que temos hoje, em termos de estrutura de mundo. E a ciência, posicionada sobre a objetividade dos fatos e o descarte da metafísica do plano da existência, possui um papel fundamental na manutenção desse consenso de materialidade.
e foi com isso que perdemos o espírito. Se me permite aqui uma pequena piada. Consequente disso, temos também formas específicas de racionalização, isto é, lógicas específicas através das quais estruturamos a coerência do mundo no nosso pensamento. E essas formas de racionalização, elas são produzidas em função dos saberes específicos que são distribuídos pelos discursos da verdade. É preciso que os saberes sejam específicos e coerentes com as verdades, e que todos os outros diferentes destes sejam descartados. O resultado final disso tudo é a produção da verdade social. E quando eu falo verdade social, estou fazendo inferência à grande influência que ela tem sobre mim. Necessito assumi-la como sendo minha para que eu possa me socializar. Eu hoje tento compreender como o espírito funciona, porque os conhecimentos e saberes que eu tive acesso me ensinaram somente sobre a materialidade do mundo, bem como sobre as maneiras de maximizá-la. O espírito nunca me foi explicado. Eu não havia tido contato com conhecimentos e saberes sobre ele. Portanto, se eu não sabia de alguma coisa sobre ele, e se eu não o conhecia, assim ele me era estranho. Não existia. Passou a existir somente depois que eu comecei a escutar algo sobre o espírito e então a estudá-lo. Quer dizer, depois que eu tive contato com conhecimentos e saberes que discursavam sobre o espírito, é que eu reconheci sua existência. Um breve parênteses aqui. Eu tive que recorrer aos conhecimentos e saberes do Oriente para poder estudar o espírito, tendo em vista que os conhecimentos e saberes do Ocidente o arremetem a fantasmas ou a uma perspectiva necessariamente religiosa. Eu fui submetido a estas lógicas específicas que venho citando. Portanto, compreendo o mundo segundo o que eu aprendi delas. Não consigo pensar o mundo de outra maneira, pois não conheci outra possibilidade, nem fiquei sabendo de outra possibilidade de existência para o mundo. Portanto, só me restou essa. Minha maneira de pensar sobre o mundo acabou ficando exclusiva. Como não possuo outros conhecimentos e saberes que me permitem erguer outras coerências para o mundo, me limitei a essa verdade de mundo. Meio que adquiri viseires de burro, só enxergando poucas coisas à minha frente e não vendo nada que estava bem ao meu lado. Para que eu possa dar coerência a esse mundo específico, dentro de todo o seu regime de verdade, eu cumpro os papéis que fazem parte desse mundo. Porque assim eu também posso fazer parte, sem correr o risco de ser excluído por ser diferente. Nesse mesmo sentido, eu executo somente as funções e os modos que eu tenho que atuar dentro deste mundo, pois tenho medo de ir ao inferno caso eu atue errado ou não esteja dentro dos critérios definidos por seu regime de verdade. Percebo assim que minhas experiências, que no final das contas vão acabar definindo o que eu sou, estão todas especificadas dentro do intervalo de possibilidades do mundo. Hoje eu sou uma formulação de coerência de pensar e agir dentro do campo de existência do mundo, que me foi dado de presente pelos conhecimentos e saberes coerentes com intervalo de possibilidades definidos dentro da estrutura da verdade do mundo. Meus desempenhos, minhas condições de vida, minhas condições de trabalho, os domínios de pessoas com as quais eu lido, minhas possibilidades de ações, as orientações sobre o meu ser estão todos estabelecidos por essas verdades sociais, construídas pelos seres humanos e perpetuada por mim mesmo ao assumir como sendo meu toda essa parafernália. A verdade social é uma verdade específica que está localizada na mente e no coração dos homens. É somente uma definição sobre o que é o mundo, mas existem várias possibilidades de definições. Portanto, existem várias verdades sobre o que é o mundo. Só que eu assumi essa para ser minha. As tradições espirituais do Oriente falam que o homem é seu próprio governante. Rastro disso
é o conceito de Brahma para o hinduísmo. Nesse sentido, seguir essa verdade é um ato de escolha meu. Praticar e acreditar nessa perspectiva, que aqui está até bem mal resumida, fazer esse mundo ser minha verdade de mundo é uma escolha minha. Acreditar em toda essa verdade material, dentro dessa lógica de maximização de tudo, que acaba explorando mais de 90% do mundo, de modo que 10% do mundo concentre o que é considerado riqueza, é minha escolha. Acreditar na riqueza da matéria e não na riqueza espiritual também é minha escolha. Afinal, eu sou o governante de mim mesmo. Levar a vida pela lógica material e não pela lógica espiritual é único e exclusivamente do meu próprio governo. A questão é, que tipo de governante eu tenho sido para mim mesmo? Para onde eu estou me conduzindo, afinal, e aonde eu quero chegar? Primeiramente, vamos falar da verdade individual. A primeira coisa que se forma em um feto humano é um coração. Um embrião humano, com poucos dias de formação, já pode ter seu coração escutado por um aparelho de ultrassom. Isso serve de metáfora para a condição humana. Diz-lhe que é uma condição ainda desejante, ou seja, é uma condição que ainda é movida por desejos e necessidades. Nosso corpo físico é formado por 3 centros de inteligência corporal, que estão associados a aparelhos de memória, sendo eles o centro racional, o centro emocional e o centro instintivo. Embora tenha as ações motivadas pelos impulsos dos desejos, a raça ariana, da qual descendemos, tem prevalência pela lógica racional para a compreensão do mundo. A lógica da ciência, fundamentada nas relações de causa e efeito, é reflexo disso. Isso significa que somos movidos por desejos e necessidades, mas compreendemos o mundo através da razão e de sua lógica racional. Isso quer dizer que temos que explicar os desejos e as necessidades através de lógicas racionais. Temos que dar aos desejos e necessidades compreensões racionais. Ser racional implica em conceber no pensamento tudo o que existe. Ser racional significa tornar inteligíveis as experiências do corpo. Para que a compreensão das experiências sejam acessíveis, decomponho e segmento-as em eventos ou acontecimentos fragmentados, que só são compreendidos por mim, sujeito significante, porque os explico no meu pensamento mediante uma sequenciação lógica linear de consequências e causas entre os vários segmentos existentes. Isto é, cada evento ou acontecimento que eu tenho no campo físico me provoca pequenas imagens aleatórias relativas a cada um dos eventos ou acontecimentos. Imagens estas que são consequentes de tudo que aconteceu durante cada acontecimento ou evento de minha vida. Para entender o que aconteceu, preciso conectar as imagens deles provenientes em um todo que seja compreensível para mim. Esse todo é representado nas experiências que significo. Mas para representar e significar essas experiências, eu não posso usar qualquer lógica para conectar eventos e acontecimentos em uma experiência cognoscível. Na verdade, nem sei fazer isso por meio de várias lógicas diferentes. Para minha compreensão sobre o que eu experimentei, preciso utilizar lógicas e especificações pontuais e determinadas para formar minhas imagens conclusivas. Quais lógicas e especificações devo utilizar são os conceitos que definem as verdades sociais que irão me dizer, e eu devo ir utilizando as lógicas provenientes das verdades sociais que eu necessito para fazer parte.
Estas lógicas me fornecem explicações sobre o que aconteceu em cada acontecimento ou evento. Definem para mim cada uma das pequenas imagens que vivenciei em cada evento ou acontecimento da minha vida. Estas explicações fazem com que as diversas pequenas imagens capturadas em cada evento ou acontecimento sejam reunidas em uma imagem ou em poucas imagens que vai me fornecer uma explicação do que foi a minha experiência. Esta experiência utiliza os entendimentos sobre os eventos e os acontecimentos aleatórios, mas os entendimentos e explicações sobre o que é o mundo, segundo a verdade social que habito, para me dar um entendimento daquilo que foi minha realidade no espaço e tempo, localizados dentro da experiência que tive. Depois desse processo de transformar as fragmentadas e aleatórias vivências que tive em um todo imagético, é que reconheço as respectivas existências dos eventos, dos acontecimentos e, por conseguinte, das experiências. Nesse formato final das fragmentadas vivências que eu tive, localizadas em intervalo de tempo e espaço, e representadas nas experiências, é que eu entendo e compreendo o que aconteceu. Com base nisso, entendo o que é o mundo. Mais precisamente, é aí que tenho uma ideia do que é o mundo, uma interpretação sobre ele, um entendimento sobre ele, um significado dele. A aleatoriedade das minhas vivências é um caos para minha mente. A priori, não me permite ter um entendimento sobre as experiências. Mas se eu não entender as experiências, não entendo o mundo, ou melhor, não reconheço sua existência. Como impera em mim o centro racional, que necessita de entendimentos e, para tanto, de explicações, preciso organizar esse caos em poucos eventos, melhor se eu conseguir organizar em apenas um evento. Para fazer essa organização, recorro ao meu processo de cognição para estabelecer uma explicação lógica sobre os aleatórios eventos e acontecimentos. Uma das estratégias lógicas para tornar inteligível o mundo é colocar as vivências aleatórias em seriação. Aí, o entendimento que tenho sobre presente, passado e futuro, e a maneira sequencial e causal com que se relacionam, me serve como poderosa ferramenta para o meu objetivo de composição compreensível coordenada do caos. Outro lugar em que encontro diversas lógicas de organização dos eventos e dos acontecimentos de minha vida é nos diversos níveis das verdades sociais. Cada segmento social é composto por intervalos de possibilidades de existências ancorados em lógicas específicas, coerentes e eficientes para esses intervalos, que tornam plausíveis as experiências dos meus eventos e acontecimentos aleatórios. As lógicas me fornecem todo um arcabouço explicativo e definidor para traduzir minhas vivências em experiências específicas, que devem ser compreensíveis para cada segmento social que participo. Portanto, se eu significar cada vivência aleatória segundo os conceitos, as teorias, as definições, as orientações, as explicações, enfim, as verdades de um dado segmento social, eu consigo reuni-las em experiências, ou melhor, em interpretações de experiências, que são aceitas nesse segmento social. Em função da coerência entre o meu mundo e o intervalo de possibilidades permitido para o mundo do segmento social, eu fico autorizado a pertencer a este segmento e, desta maneira, me torno um ser social. Logo, existo. Isso só é possível se eu conseguir traduzir minhas vivências em experiências consideradas normais e naturais dentro de um dado segmento social, ou melhor, coerente com a verdade social do grupo. Se o formato final das minhas experiências forem interpretações, cujas experiências, que são sempre a representação imagética das interpretações,
estão fora da normalidade ou da naturalidade do meio social, aí eu sou considerado um sujeito anormal ou sobrenatural. Lembrando que, pela filosofia da ciência, o sobrenatural está no campo da metafísica, portanto, não existe. Os vários níveis das diversas verdades sociais consistem em intervalos de significados dentro dos quais cada experiência do sujeito significante deve ser interpretada, e dentro da qual a conclusão final do que foi o conjunto das experiências deve ser formada. Não importa o conteúdo das micro e fragmentadas imagens formadas em cada vivência da minha vida, desde que eu dê ordem lógica específica e coerente a este caos. Importa que eu traduza, explique, interprete, signifique, seja lá qual for o lexo ou taxonomia que vocês queiram usar. Mas que eu traduza, explique, interprete, signifique o caos dentro da ordem permitida socialmente para a existência das experiências cotidianas. Importa que minha imagem final esteja dentro dos intervalos de possibilidade da verdade do meio social que habito. Importa que eu utilize todo o arcabouço conceitual disponível para significar e, pois, representar a imagem final que produzi dentro da coerência lógica social. Importa que o sentido final disso tudo esteja dentro do que é permitido pela normalidade. Importa que a imagem que tenho do mundo esteja a imagem e semelhança do mundo definido pela verdade social. E o tal do desejo? Onde entra nisso tudo? Cada vivência da minha vida, ou seja, cada evento ou acontecimento que participo ao viver, é motivado pelo desejo. Isso significa que cada experiência que eu me coloco consiste numa tentativa minha de satisfazer algum tipo de desejo, que na grande maioria das vezes eu não tenho a menor consciência do que se trata. Necessidades e desejos são os motores da condição humana, pelo menos ainda o são. Necessidades e desejos são o que motiva toda e qualquer ação do homem, pelo menos aqueles que ainda não se espiritualizaram de fato. Eu sou movido por desejos. Minha existência material, pelo menos enquanto eu estiver naquilo que as tradições espirituais orientais consideram condição inferior, está condicionada à satisfação de desejos e necessidades. Ao ter uma necessidade, ou ao sentir um desejo, é provocado em mim um forte impulso que me impele a imediatamente empreender uma ação no sentido de satisfazê-los. Se eu não tiver consciência de que essa é minha motivação profunda, passarei uma vida inteira sendo o escravo de meus próprios desejos, que os oculto de mim mesmo. Vou tratar aqui da condição inferior. Devo ressaltar que para sair dessa condição é necessário um profundo trabalho espiritual, o que requisita conhecer a verdade espiritual. Por isso eu a trouxe aqui. Esse ímpeto do desejo me arremete a um jogo em que coloco as vivências da minha vida condicionadas à promessa de satisfação de desejos. É somente com o objetivo de realizar meu desejo que eu me submeto à experimentação empírica. É aí que eu me coloco em ações que vão originar os eventos e acontecimentos aleatórios de minha vida, isto é, as vivências que constituem minha vida. Para apreender, entender ou significar minhas experiências, eu preciso juntar as imagens em um todo coerente. Isso faz das minhas experiências uma espécie de mosaico. Devo lembrar que minhas experiências são interpretações específicas, delimitadas e coerentes a conceitos sociais que definem as possibilidades de experiências segundo os meios sociais que habito. Depois das minhas tentativas de realização dos meus desejos, depois que eu já obtive as imagens fragmentadas, eu vou aplicar sobre elas uma racionalidade que vai produzir uma explicação ou conceito do que foi minha experiência com todas as vivências que eu tive. Eis aí o meu mosaico. Ele não pode ser qualquer mosaico. Ele tem normas e padrões específicas que definem o que é o mosaico.
Se eu não cumprir as leis que o definem enquanto mosaico, a imagem final que eu construir não serve para me classificar ou me aprovar enquanto aceito ou pertencente ao grupo social. O entendimento do que aconteceu não está pela lógica dos desejos, está para a lógica racional, permitida. Não quero ser louco, anormal, marginal, sobrenatural ao deixar de seguir essa lógica. Eu dou uma nova roupagem às imagens que foram produzidas nas ações pelos desejos, alterando-as sob um todo concluído que eclipsa seu conteúdo autêntico. Eu retiro delas sua autenticidade em função da possibilidade de sua não aceitação. Eu faço isso quando paro de olhar para cada uma das fragmentadas imagens individualmente e as submeto às funções da lógica racional. Minha conclusão sobre a realidade está nessa experiência racionalizada final. Concebo o mundo na minha cabeça, com as lógicas racionais das verdades sociais que transito. Isso em detrimento do conteúdo autêntico da essência das vivências que compõem meu existir no mundo. Renego minhas vivências porque transformo-as em imagens estáveis para serem aplaudidas socialmente. Nego minha mais pura essência para me transformar em conceitos externos a mim, completamente abstratos e sem conteúdos de autenticidade. Está aí a prova de que vivemos um repleto acabouço de miragens e aparências. Coloco-me, desta maneira, em profunda dissociação de mim mesmo. O que foi por mim experimentado é esquizofrênico e louco quando colocado ao lado do que eu compreendi sobre o que foi experimentado. Isso porque minhas explicações sobre minhas experiências devem colocá-las sob a égide de toda uma lógica racional a que estou submetido. E essa lógica racional não aceita a realização de desejos como justificativa plausível para a compreensão do que aconteceu. Não importa eu ser louco e esquizofrênico para mim mesmo. Importa que os outros não me vejam como louco e esquizofrênico. Importa que os outros me vejam e me reconheçam como normal. Afinal, eu acredito mais nessa parafernália toda externa a mim do que em mim mesmo. E o mais engraçado disso tudo é que essa é a nossa normalidade. Sobre a verdade espiritual, tenho pouco a dizer. Posso dizer que ela é o que é, indiciocrática em sua existência, exclusiva em seu funcionamento, é sua e somente sua. Não obedece a outras leis, não obedece a outros movimentos. Ela é quem dita outras leis e outros movimentos. Ela é quem dita o funcionamento de todo o universo. Está disponível para aquele que desejar alcançá-la. O contato é direto. Embora muitos queiram se colocar como intermediário para o contato espiritual, o contato com o espírito não necessita desse intermediário. É uma ponte direta alcançável a qualquer sujeito. Ela trata da consagração da forma e dos estados de consciência do ser humano. Para alcançá-la, é preciso um profundo conhecimento e um profundo compromisso com sua verdade. A natureza é a mais pura manifestação de Deus. Portanto, seu funcionamento e suas leis estão disponíveis na natureza. Basta experienciar a natureza para começar a compreender a verdade espiritual. Sua verdade é harmônica, assim como a música clássica o é. Suas leis não obedecem a linearidades, lógicas racionais, localizações de tempo, espaço e etc. Funciona dentro de frequência e vibração, numa simplicidade e numa coerência que considero serem absurdas, não alcançável ao mundo dos homens, pelo menos por enquanto. Suas sincronias também encantam. Frutos da harmonia que lhe é característica, sua precisão só pode ser descrita pela qualificação divina. Está dentro do homem. Para iniciar seu entendimento mais profundo, é preciso começar a trabalhar e a desenvolver os 3 centros de inteligência do corpo. Não tem mesmo como colocá-la em palavras. Afinal, a linguagem é um campo simbólico da lógica racional. Está na verdade social, no mundo dos homens.
e pelo menos por enquanto, a verdade espiritual não é alcançada pelo mundo dos homens. À guisa de um encerramento, vamos às nossas considerações finais. Aí está o enclave da condição humana. Reconhecer que sua lógica racional consiste em um disfarce que encobre a percepção de sua limitação e de sua dor. A etimologia da palavra pecado arremete ao hebraico ratá. O grego amartia possui sentido semelhante. Eles significam errar o alvo. Errar o alvo representa, neste contexto, a incoerência entre a motivação da experiência humana e aquilo que o sujeito explica como sendo sua experiência. Errar o alvo, portanto, faz ilusão à distância entre a verdade da motivação e a verdade declarada pelo sujeito. Me valendo de um trocadilho, faz alusão à ilusão. No latim, pecado vem do termo peccatum, que significa delito. Podemos daí tirar uma representação de um delito contra a verdade do fundamento da existência humana. Temos um delito contra a nossa essência. Essa dissociação significativa do fundamento da existência do sujeito é que dá origem ao termo cegueira nas tradições espirituais. Daí se originam as metáforas sobre luz, entendimento, verdade e etc. Cegueira ou miragem, neste caso, representa a mesma coisa, ou seja, o ato de não compreender o que de fato se é, o ato de construir toda uma verdade que eclipsa o que somos. Se tudo acontece no pensamento, então tudo acontece no nosso interior. Não há nada externo. O que existe fora são imagens ilusórias, não são reais, são miragens. Se está tudo dentro, portanto, devemos interromper esse movimento de produção interpretativa do eu segundo os critérios externos e, então, mergulhar em nosso interior. Tudo está na verdade interior, portanto, devemos compreendê-la em toda a sua profundidade e verdade. Como fazer isso? A verdade espiritual nos ensina. Ao compreender a verdade espiritual, devemos mudar o parâmetro de intervalo da verdade subjetiva, deslocá-la da verdade social e ancorá-la na verdade espiritual. Só que na verdade espiritual, nossas imagens ilusórias de nada servem para construir o que somos. Devemos ser e não apenas criar a imagem do que somos. Gratidão por mais esse encontro. Eu sou Alexandre Santos, Inumushu. Este é o meu Instagram e este é o meu canal no YouTube. Para quem quiser fazer contato, segue aí o meu e-mail. Rausch.